Fala galera, a gente vai começar agora a nossa segunda aula. Como perder o medo de falar em público? Você tem que perder esse medo. Deixa eu te falar uma coisa: não adianta a gente tratar a parte técnica, sendo que a parte emocional não está tratada. A gente precisa ressignificar, nós vamos desbloquear aquilo que está travado. Pra você ter ideia, o medo de falar em público ele supera até o medo da pobreza, até o medo da morte. Maioria das pessoas tem esse tal de necessidade de aprovação, querer essa aprovação social. Você tem que largar isso de lado. A gente vai passar o drive aqui para você aprender a abandonar isso, jogar isso para o escanteio para o lado, para você não cair nessa. Então você já está aí com papel, com caneta, tudo reservado e a gente vai começar a tratar isso. Vai ter tarefas, as tarefas são fundamentais. Não adianta você só escutar, só você ler se você não botar a tarefa em prática. O progresso vai depender da tarefa que você vai cumprir, beleza? Gleidson, quais são os quatro bloqueios que mais impedem as pessoas de querer palestrar e ser um mentor? Quais são os maiores, os quatro? Eu vou falar de quatro aqui, os bloqueios mais específicos, aqueles mais recorrentes. Qual que é? Necessidade de aprovação. Esse aqui é campeão. Bloqueio de aprendizagem. Bloqueio de autoimagem e o tal do perfeccionismo. Esse aqui também é coisa do diabo. Como é que é esse tal de bloqueio, Gleice? Ele é como se fosse uma âncora no seu barco. Ele limita, você quer ir e ele fica te travando, ele pesa ali, ó, ele limita o seu progresso. Entendeu? Você tenta ir para frente, ele não vai. Você tenta fazer alguma coisa, ele fica ali te amarrando. Então você precisa tirar. Nós vamos arrancar esse trem, beleza? Da sua vida. Essas âncoras, normalmente, como é que acontece? Elas são instaladas principalmente na sua infância, por figura masculina e de autoridade, como pai, professor, treinador, pastor. Então, 98% desses bloqueios, eles têm origem nessas influências, que vai gerar esses bloqueios depois de que necessidade de aprovação, aprendizagem, autoimagem, perfeccionismo, que vai te impedir de avançar. Então, assim, eu identifiquei vários na minha vida, principalmente de autoimagem, necessidade de aprovação. Eu não tinha medo de comer as coisas, pra você ter ideia. Eu achava que eu não era digno de comer algumas coisas, porque eu tive um bloqueio lá na minha infância a respeito do que a gente teve que devolver uma compra para o supermercado. Eu não me achava digno de comer aquilo. Então, eu tive que ressignificar isso. Igual o Davi fez. Davi não comia lá o pão da preposição. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos desbloquear tudo aqui hoje. Beleza? Eu já fiz vários desbloqueios já esse ano de 2024. Esse de 2025 também tem muito mais. Aí depois que você resolve um, aparece outros. Então, como é que esses bloqueios, como é que acontece com ele? O bloqueio ele te impede. O bloqueio vai te impedir de ir para a próxima fase. Ele não vai deixar. Se você não resolver ele, ele vai te impedir. Como é que ele foi gerado? Ó, palavras repetidas vezes. Igual minha mãe tinha mania de me chamar de preguiçoso antigamente. E esse negócio me acompanhou um bom tempo, tá? Porque ela me via deitada, ela seu preguiçoso, falava essas coisas comigo. Choque emocional, abuso sexual, já aconteceu comigo também. Eu tratei isso, é possível, tá, gente? Isso é possível. Abuso sexual é possível ser tratado. Abandono e negligência parental. A maioria dos que tem aqui eu já passei. Negligência parental, já me senti abandonado já fui abusado, já tive choque emocional e já tive já palavras lançadas na minha vida repetida, principalmente essa de preguiçoso. Então, como é que a gente vai fazer? Qual é o drive que a gente vai usar para necessidade de aprovação? Você agora não vai pedir mais permissão para mais nada. Se der algum BO, você vai pedir desculpa. Você vai acessar o que você quiser, o lugar que você quiser. Se alguém falar uma coisa com você, você vai falar bem assim: me desculpa, e sai. Mas você não vai pedir permissão para mais nada agora, beleza? Você está permitido a fazer o que você quiser nessa vida. Bota isso na sua cabeça. Você vai acessar o lugar que você quiser. Você vai falar com quem você quiser. Você não vai mais pedir permissão.
No pior das hipóteses, você vai pedir desculpa. Então, toda vez que você sentir que você precisa ser aprovado por alguém, você vai fazer, você vai agir. Mesmo que você cometa um erro, você vai pedir desculpa depois. Se chegar a acontecer isso, que eu te garanto que vai ser, eu tenho 98% de chance de você não pedir desculpa, que não vai precisar. Mas se chegar a esse ponto, você vai pedir desculpa. Então, o drive da necessidade de aprovação hoje na sua cabeça vai ser isso. Peça desculpa, mas não peça permissão. Beleza? Para de buscar permissão constantemente. Você já foi aprovado. Eu vou abrir o versículo aqui para te provar que você foi aprovado. Jeremias 29, 11, 13. Nele, Deus nos chama pelo nosso nome e nos encoraja a não temer, pois ele nos remete e nos chama seus filhos. Ele nos escolheu antes de criar o mundo para sermos santos e compartilharemos o evangelho. Pronto, tá aqui, ó. Jeremias 29, 11 ao versículo 13. Tá aqui o drive, mais um drive para você aí de necessidade de aprovação, senão você já foi aprovado. Beleza? Agora a gente vai para o segundo bloqueio, que é o bloqueio de aprendizagem. É, além de você querer buscar aprovação, é provável que alguém na escola tinha afirmado que você era incapaz. Falou que você era burro, que você não aprende matemática, que você não sabe ler. Então isso trava. Você precisa buscar na sua memória o dia que isso aconteceu, quem falou isso, se for um professor, se for uma professora, igual aconteceu comigo. Teve uma reunião de escola, a professora me chamou, chamou minha mãe, sentou eu, minha mãe e a professora. Ela falou que ele é muito bom, ele é um menino estudioso, só que ele conversa demais. Minha mãe só olhou pra minha cara assim, ó, tipo assim, eu vou te matar quando eu chegar em casa. Vou te espancar, de bater. Você tá entendendo? Ela, naquela vez ali, ela cortou um monte de coisa de mim. Então, eu comecei a ficar um menino muito calado na escola, entendeu? Eu conversava demais, tipo, no ensino médio, assim, no segundo, terceiro ano. Inclusive, eu quase reprovei no segundo ano. Então, puxa na sua memória, a gente vai fazer uma tarefa no final dessa aula para resolver isso. Então, ficar 21 dias reprogramando sua mente. E você vai ficar uma fera, você vai ver só. Bloqueio de autoimagem. Que é a autoimagem? Ela vai te impedir de fazer o quê? De gravar vídeo, de fazer live, de realizar palestras, que eu estou falando. Não adianta você saber a parte cognitiva se você não tratar o emocional. Se você não ressignificar, você não vai ter performance como um palestrante, nem como um mentor. Você não vai ter essa performance. É a dificuldade de se olhar no espelho e entender que você é imagem e semelhança. Depois você abre aí Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança do Criador. Se você não entender isso, vai ficar difícil. Você é imagem e semelhança, você nasceu para governar, para multiplicar sobre todas as coisas. Você é luz, e luz tem que manifestar essa luz, ela não pode ficar no escuro, entendeu? Aquela pessoa falou que você é feio, que falou que você tem um nariz grande, que você é preto, que seu pé é feio. Isso aí gera bloqueio, gente. Então, tarefa, você vai anotar no caderno todas as cenas e pessoas que vierem à sua mente relacionadas a essas coisas, beleza? Agora, o perfeccionismo. Ele busca a perfeição em tudo. Aquela pessoa que só quer, só vai gravar se for com a melhor câmera, só vai gravar se tiver tudo perfeito, com o melhor, tem que estar cheiroso para gravar. O perfeccionismo, gente, ele é coisa imaginária, né? Ele não é a coisa real. O cara que é perfeccionista, ele vive no mundo ideal. Ele não vive no mundo real. O mundo real tem problema, é câmera ruim, o áudio não sai muito bom. Esse é um mundo real. O mundo ideal, o áudio tem que ser perfeito, a câmera tem que ser iPhone 16, tem que ser tudo do bom e do melhor. A voz tem que sair perfeita, não pode dar uma gaguejadinha, não pode fazer nada, porque senão eu não posto. Então, o mundo ideal é uma projeção, bota assim, o mundo ideal é uma projeção perfeita na sua mente. Isso não existe, isso não vai acontecer. O perfeccionismo ele vai impedir de você avançar. Ele vai impedir de você avançar, e ele vai impedir de você ir para o próximo nível. Estão entendendo? Então, para a gente ter consciência disso tudo que a gente falou aqui, você vai pegar o bloqueio.
o de autoimagem, né? Pessoa que falou que você é aquilo, que você é feio, que você não sei o que que é. Você vai pegar a cena, se foi a família reunida no jantar da casa, onde foi, se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi seu tio, se foi o pastor, se foi o padre, e vai repetir a fala, vai repetir a fala, entendeu? Vai repetir a fala. Você vai escrever. Tipo assim, seu pai falando que você não era bonita, que você não era bonito. Você vai botar depois o nome dele assim embaixo, o pai, o autor. Você vai botar o nome do. Você vai escrever o bloqueio. Exemplo de autoimagem. Autoimagem. A cena. A cena. A fala. A fala. O autor. Quem foi que falou, se foi o pai, se foi a mãe, se foi o pastor. A consequência embaixo. Vamos supor. Vamos lá. O meu exemplo, bloqueio de aprendizagem. A professora falou que eu falava demais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A minha performance no estudo foi lá embaixo, porque minha mãe me espancou depois. A cena foi na sala de aula, eu, minha mãe e ela sentada. A fala foi de quem? Da professora, entendeu? Eu vou narrar a fala dela falando. A consequência, tive muita dificuldade de aprender, muita dificuldade de estudar. E a intensidade, de 1 a 10, vou botar aí uns 8, vou botar 7. Depois, nós vamos inverter a polaridade. O que que é isso? Não vou pegar essa fala negativa. Ela falou bem assim, ele é bonzinho, mas ele fala demais. Só que ela falou num tom de ironia. Vai botar o quê? O que que eu vou escrever? Ele é um menino bom, ele é um menino estudioso, que sabe conversar bem, que sabe se comunicar muito bem. Tudo isso. Eu vou inverter. E vou ficar repetindo isso durante 21 dias. Você vai fazer isso com você também. Vai pegar o bloqueio, você vai inverter ele. Você falou que você é burro, você vai falar que você é inteligente. Vai ficar 21 dias escrevendo e falando, beleza?